Jesus é muito simples nos seus ensinamentos, se utilizando dos exemplos da natureza e comparando o povo àquela videira, aquela árvore forte que simbolizava a frutificação, a beleza do povo de Deus. Então Jesus faz essa conexão entre essa árvore bonita, que representava aí a frutificação, a fertilidade, com o povo de Deus, com esses discípulos que estavam andando com ele e com todo aquele que a ele se alia, com todo aquele que a Jesus se junta, todo aquele que adere a Cristo, está de fato ligada a essa grande frutífera árvore a qual Jesus se compara. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Uma linguagem bem da agricultura, porque Israel era um país de subsistência agrária, plantava, colhia, criava os seus animais. Então Jesus é muito simples para fazer esses ensinamentos, ele se utiliza dos modelos mais básicos com o objetivo de que a gente compreenda com mais facilidade, para aquele povo daquela época compreendesse com mais facilidade. E Jesus vai dissertando de uma forma muito direta, muito clara. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, limpa para que produza mais frutos ainda. Esse é o princípio da produtividade do reino de Deus. Não é normal, não é possível que alguém esteja em Cristo e não dê os frutos. Não é possível que alguém que estando em Cristo não produza os frutos do Espírito, como sabemos, que o apóstolo Paulo disserta isso no capítulo 5 de Gálatas, todos aqueles frutos do Espírito, a mansidão de tanta importância, o domínio próprio, a alegria, a benignidade e todos os outros mais frutos que vão surgindo dentro de nós e com a capacidade de ir aumentando exponencialmente. O pai, como agricultor que fertiliza a Cristo, aí essa ligação indissociável entre pai e filho, e nós como ramos, como galhos ligados a essa videira que é Cristo, Cristo ligado ao Pai, e estamos todos juntos conectados, e nós produzindo frutos, cada dia mais e mais. Esse é o trabalho do Espírito de Deus dentro de nós, em ir aperfeiçoando o nosso espírito, a nossa alma, desenvolvendo, amadurecendo, para que a gente vá frutificando e vá dando sinais e abençoando os nossos irmãos, abençoando por onde a gente passa, a luz do mundo que somos nós. Jesus simplesmente ele está falando isso nessa produtividade divina que ocorre, que acontece em todo aquele que em Jesus torna-se um ramo ligado, vivo, essa conexão viva entre o tronco da árvore e os galhos. Ora, uma planta que esteja em plena saúde, ela está em plena conexão com os seus ramos, a produção da seiva. Há uma ligação, um fluxo entre os ramos, entre os galhos, até os frutos. Há essa conexão, esse movimento, essa dinâmica entre nós e Jesus. Assim, quando nós estamos nele, estando nós nele, Jesus também diz uma palavra para você, para mim, muito importante, que a gente já está limpo pela palavra que vos tenho falado. Os judeus tinham uma preocupação exacerbada com a questão da limpeza. A própria lei instituiu neles essa necessidade de estar sempre limpando, com essa higienização exterior, da limpeza dos pratos, do batismo também, que tem muito a ver com essa questão de limpeza, dos copos, dos talheres, e a limpeza que Deus quer de fato e afirma que existe dentro de nós é a limpeza de dentro para fora, essa limpeza que só a palavra de Deus, o verbo Jesus, pode fazer em nós. E Jesus garante a mim e a você que nós já estamos limpos, muito embora existam áreas de nossas vidas que ainda precisam ser lapidadas, trabalhadas infinitamente pelo Espírito de Deus,
pode descansar e ter a certeza que você é ramo de Deus e você já está limpo pela palavra que Deus tem falado ao seu coração. Amém? E Jesus progride dizendo: permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo? Se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Jesus chama a atenção dos discípulos, porque no reino de Deus não há automatizações. Ninguém é filho de Deus se não se juntar a Cristo pela fé. Na semana passada eu ouvi um pastor falando algo interessante, dizendo que Deus não tinha netos. Deus não tem filhos por sobrenome, por descendência hereditária. Mas é necessário antes o novo nascimento pela fé em Jesus, que assim nós nos tornamos filhos. E aqui no capítulo 15, Jesus está falando sobre os ramos dessa videira verdadeira. Mas se os ramos não estiverem conectados, permanecendo em Jesus, esses ramos não vão poder dar frutos. É preciso que os ramos estejam ligados, vivos a Ele, a Jesus como videira verdadeira. Amém? E Jesus promete essa mutualidade, e desde que ele fala: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Jesus estava dando palavras de conforto aí, porque os dias que estavam para vir na vida de Jesus não seriam dias fáceis. Jesus sairia do meio dos discípulos, por isso que Jesus vem preparando o coração dos discípulos, dizendo que voltaria ao Pai. Mas Jesus aqui nesse capítulo 15, ele enfatiza esse princípio da necessidade da permanência e da busca, acima de tudo, para que a gente dê frutos, com a garantia de que, assim nós permanecendo nele, ele permanecerá em cada um de nós. O ramo não produz fruto de si mesmo. Ora, se um ramo é arrancado de uma árvore, ele não pode dar fruto. E o fim desse ramo é a morte, o apodrecimento, e nessa linguagem, no contexto de Jesus, que seria arrancado, lançado fora e queimado. Aquele que não produz, que não dá frutos, é inútil. E tudo que é inútil para Deus é lançado em lugar diferente, em lugar escuso, para nada serve. Jesus progride a palavra dizendo: eu sou a videira, vós os ramos. Mais uma vez, Jesus chama a atenção dos seus discípulos para essa íntima e vívida ligação e conexão de ramos e da própria planta em si. E o Pai sendo o agricultor. Aí a conexão, a unidade que existe entre nós, o Pai, Jesus. E mais uma vez, o Senhor Jesus, ele fala sobre a produtividade, dizendo que se nós permanecermos nele, ele permanecerá em vós. É uma promessa de Jesus para mim e para você. E esse ramo vai dar muito fruto. É uma frutificação. Quando a gente olha para trás, quando a gente vê quem a gente um dia foi, os maus frutos que nós produzíamos, não é? As obras da carne em detrimento a esses frutos do Espírito, a gente se conforma e glorifica a Deus, a nossa fé aumenta pelo que a gente é hoje, não pelo que nós somos, como galhos e ramos, mas sim pela videira verdadeira que é viva em nós. Nós estamos ligados a essa videira verdadeira, estamos produzindo muito fruto. Estamos nesse estado de produção contínua, ininterrupta, e sempre mais e mais. Olha, o Pai é o agricultor,
o pai que cuida da podação. E não precisa ter muito conhecimento, mas a gente sabe que a ação da poda é algo que melhora muito a extensão dos frutos, a produção dos frutos, as folhas ficam mais verdes, os galhos mais robustos. E não precisa ser especialista, a gente compreende e entende que após a podação, a árvore ela amplia, ela fica mais bonita, produz muito mais. Assim também podemos fazer essa ilustração, que é o Espírito de Deus, que vai podando também os nossos ramos improdutivos, as áreas de nossas vidas que são ainda inúteis, conforme a nossa aquiescência com o Espírito de Deus, com a nossa conformidade, com a nossa vontade de produzir. Assim, o próprio Pai vai podando essas áreas, esses ramos improdutivos, e nós nos tornamos cada dia mais produtivos, frutificando cada dia mais. Essa é a vontade de Deus, é o que Deus tem feito com cada um de nós. Se Deus assim não tivesse feito, nós não estaríamos aqui. Veja a transformação e a mudança que já ocorreu em sua vida. Óbvio que essa mudança ela é contínua, ela é ininterrupta, ela não pode parar. Mas glória a Deus pelo que um dia já fomos e hoje, glória a Deus pelo que nós somos e estamos sendo como ramos ligados à verdadeira videira, o Senhor Jesus. Amém?